Bom bom dia, amigos, bem-vindos, aleluia, glória a Deus. Hoje é o dia 26/12/2022 e é segunda-feira, aleluia. É segunda-feira, e são 11 horas e 22 minutos, aleluia. O título é Quem? O hino é o 47. Ou era o hino 47? Aleluia. Desde o dia que aceitei Jesus Cristo, meu Salvador, a minha vida se transformou para melhor. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. E fui ganhar 4 vezes mais do que tinha ganho até ali. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou-me a mim e salva a ti também. É só dizer: Jesus, eu te recebo como meu Salvador, meu Rei, meu Senhor. Agora sou feliz, agora vivo bem com Jesus. E mais alguém com a igreja dele, que ele é a cabeça da igreja. Glória ao Senhor, aleluia. Então, a palavra do Senhor diz o seguinte: Glória ao Senhor. A terra se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais, haverá, haverá erva com canas e juntos, e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Repetindo, e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos. Não errarão, aleluia. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá neste caminho, nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele, repetindo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por ele e sem ele. Nada podemos fazer. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria eterna. Eu recebo a tua alegria eterna, Pai. Por ter e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Aleluia. Então agora vou ler no livro de Esther. Também perdão, também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. E ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, eram vários, né? Abagtá, Zetar,
e Carcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero. Para quê? Para que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti vir, recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros, e assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. O que, segundo a lei, se devia fazer à rainha Vasti, por não ter obedecido ao mandado do rei Assuero, por meio dos camareiros. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes, não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão a seus maridos, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia as senhoras da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E assim haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue a saber que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandado que o rei decretará em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde o maior até o menor. Está a falar do Mardoqueu. O Mardoqueu criara a Adassa, que é estéril, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Susã, aos cuidados de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites
e os seus quinhões, como também lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que a todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther, e deu alívio às províncias, e fez presentes segundo a generosidade do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava assentado à porta do rei. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mardoqueu, como quando a criara. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 camareiros do rei, dos guardas da porta, o nome deles era Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu. E ele o fez saber à rainha Esther. E Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca. E foi escrito nas crônicas perante o rei. Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, porque o Mardoqueu não se dobrava perante Amã. Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, fizeram saber a Amã para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. E depois Amã, que Mardoqueu não se inclinava nem se prostava diante dele, Amã se encheu de furor. E saindo a Mardoqueu à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para destruí-los. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Mardoqueu à porta do rei e que ele não se levantara, nem se movera diante dele,
Então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refriou e foi para a sua casa. Enviou e mandou vir os seus amigos e o Zeres, sua mulher, e contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos e tudo em que o rei o tinha engrandecido e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais a Amã, tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, o Amã. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Então lhe disseram Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados de altura. E amanhã diz ao rei que nela seja enforcado um Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho pareceu bem à Amã, que mandou fazer a forca. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei Assuero. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigdan, Bigtan e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei, que honra e distinção se deu, por isso, a Mardoqueu. E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei, quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu na força, aliás, na forca que ele tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram, eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entregue-se a veste e o cavalo. Isto foi o que o Amã disse que se devia fazer, né? Ao Mardoqueu. Ele não sabia que isto ia acontecer. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei. E vistam delas aquele homem, essas roupas, a quem o rei deseja honrar. E leva-no a cavalo pelas ruas da cidade. Não se lembrava que ele era um corrupto, né? O Amã. Vou repetir. E leva-no a cavalo pelas ruas da cidade e apregou-se diante dele. Assim se fará ao homem que o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma a veste e o cavalo como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu o Mardoqueu, o que ele não queria, né? E o levou a cavalo pelas ruas da cidade e a pregou diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar.
Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou, correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. Ele era um corrupto. E estando eles ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Então falou o rei a sua mulher e disse à rainha, Ortiz. Então falou o rei a sua mulher e disse à rainha Esther, quem é esse e onde está esse, cujo coração o instigou a assim fazer? Tinha dito que deviam destruir os judeus. E disse a Esther, o homem, o opressor, o corrupto e o inimigo é este mau Amã. E o Amã ouvir, né? Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Deus não brinca, né? Aquilo que o homem semear, também se fará. Deus não se deixa escarnecer. Continuando. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Amã, perturbado, se pôs em pé para pedir à rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal estava determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei, porventura quereria eu também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos camareiros que serviam diante do rei Assuero, eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei. Mardoqueu, né? Está a repetir. Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei, enforcai-o Amã nessa forca. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei porque Esther tinha declarado quem ele era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. E Esther encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei. E se lhe lançou aos seus pés e chorou. Ele suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e pôs-se em pé perante o rei. Então foram chamados os escrivães do rei naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Sivan. Então foram chamados os escrivães do rei naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, aos 23 dias, e se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também os sátrapas, e aos governadores e os líderes das províncias que se estendem da Índia
até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus, segundo o seu modo de escrever e conforme a sua língua. E escreveu-se em nome do rei Assuero, e selando-as com o anel do rei, enviaram as cartas pela mão dos correios, a cavalo, que cavalgavam sobre jinetes, que eram das cavalarias do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender as suas vidas, para destruírem, matarem e aniquilar a todas as forças do povo e da província que viessem contra eles. Eram crianças e mulheres e que se saqueassem os seus bens, aqueles que eram seus inimigos. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar. E uma cópia da carta seria divulgada como decreto em todas as províncias e publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios sobre jinetes velozes saíram apressuradamente impelidos pela palavra do rei. Esta ordem foi publicada na fortaleza de Susã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Susã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade, onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. E no do 10º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam a senhorear-se deles. Sucedeu ao contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos que os odiavam. Porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o medo deles caíra sobre todos aqueles povos, e todos os líderes das províncias, os sátrapas, e os governadores, e os que faziam obra do rei auxiliaram os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu, porque este era grande na casa do rei e a sua fama crescia por todas as províncias, porque o Mardoqueu ia sendo engrandecido. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e com destruição, e fizeram dos seus inimigos o que quiseram. E na fortaleza de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, como também a Parsandata e a Dalfon, e a Espata, e a Purata, e a Adália, e a Aridata, e a Farmasta, e a Arizai, e a Aridai, e a Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Mataram, porém, eles mataram-nos,
Porém, ao despojo, não estenderam a sua mão. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na fortaleza de Susã. E disse o rei à rainha Esther, na fortaleza de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã nas mais províncias do rei que teriam feito. Qual é, pois, a tua petição e dar-se-te-á? Ou qual é ainda o teu requerimento e far-se-á? Então disse Esther, se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Susã, que também façam amanhã conforme o mandado de hoje, e pendurem numa forca os 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um édito em Susã, e enforcaram os 10 filhos de Amã, e reuniram-se os judeus que se achavam em Susã. Também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Susã 300 homens, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram em defesa das suas vidas, e tiveram descanso dos seus inimigos, e mataram dos seus inimigos 75.000, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar, e descansaram no dia 14, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que se achavam em Susã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo e descansaram no dia 15, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, das aldeias que habitavam nas vilas, fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e dia de folguedo e de mandarem presentes uns aos outros. E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, aleluia, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Os judeus encarregaram-se de fazer o que tinham começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. Porque Amã, filho de Amdata, o Agagita, o corrupto, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado cure, isto é, a sorte, para os assolar e destruir. Mas vindo isto perante o rei, mandou ele por cartas que o mau intento de Amã formara contra os judeus se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que penduraram a ele e a seus filhos uma forca. Isto é uma repetição, um resumo. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome Pure, e assim também por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido. Confirmaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que chegassem a eles, que não se deixaria de guardar estes 2 dias, conforme ao que escrevera deles, e segundo o seu tempo determinado, todos os anos.
Quando é comemorado Purim? Purim, em 2023, começa na tarde de segunda-feira, 6 de março, até à tarde de terça-feira, 7 de março. O ano 5784, 16 de setembro de 2023. Primeiro do mês, Tisri, a 2 de outubro de 2024, o mês de 29 de Elul, o mês de Elul, o mês de Elul é o 12º mês do calendário judaico na contagem desde a criação do mundo, a partir de Shir-Rei, e o sexto na contagem que se inicia no mês de Elul, perdão, é mencionado apenas uma vez na Bíblia, Neemias 6,15. Informação extraída da internet. Em que estes dias seriam lembrados e guardados em cada geração, perdão, em cada família, província e cidade, e que esses dias de Purim não fossem revogados entre os judeus e que a memória deles nunca teria fim entre os dias de sua descendência. Então a rainha Esther, filha de Abiaile, e Mardoqueu, o judeu, escreveram com toda a autoridade uma segunda vez, para confirmar a carta a respeito de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, do rei Assuero, com palavras de paz e verdade, para confirmar estes dias de Purim, nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhes tinham estabelecido. E como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do clamor. E o mandado de Esther estabeleceu os sucessos daquele Purim e escreveu-se no livro. Depois disto, impôs o rei Assuero um tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todos os actos do seu poder e do seu valor, e o relato da grandeza de Mardoqueu, a que o rei exaltou. Porventura não estão escritos no livro das crónicas dos reis da Média e da Pérsia? É uma pergunta. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Aleluia, glória a Deus. Estamos terminando, mas Deus abençoe. Aleluia.